Olá, meus amigos do canal RGui. Foram convocadas hoje duas seleções brasileiras, agora pelo final da manhã, lá na CBF. A seleção principal, com vistas aos dois primeiros jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, ou seja, a largada para o Mundial do Catar, dias 27 agora de março, contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Grande Recife, e dia 31 em Lima, contra o Peru. E posteriormente, a lista do Tite, foi divulgada a lista do André Jardine, com os jogadores da seleção pré-olímpica, que se prepara para a Olimpíada de Tóquio. Ela que se classificou recentemente como vice-campeã da seletiva da América do Sul. Eu não vou me ater muito à seleção paralímpica, com bons nomes, reforçada com alguns jogadores que não estiveram no Sul-Americano e vão estar agora. Ela está mais encorpada do que antes. Eu ousaria dizer que ela está melhor do que antes. Uma forte seleção. Mas está desfalcando alguns times do futebol brasileiro. Tem time perdendo jogador em momentos já caminhando para ser decisivos nos campeonatos estaduais, e alguns jogos até de Libertadores por aí. Copa do Brasil também. Quanto à seleção principal, são 6 jogadores que atuam no país. Vocês estão acompanhando, vocês já viram a lista aí, que eu coloquei nesse quadro que eu produzi aí. Desculpe o quadro se não está muito caprichado, eu fiz meio correndo, tá, mas pelo menos está visível, dá para ver quem é quem aí. São 6 jogadores que atuam no Brasil, metade deles no Flamengo. É um time que merecia até ter mais jogadores do que esses da lista. Do que o trio Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique. Poderia ter o Gerson perfeitamente. Poderia ter até o Felipe Luiz também. Eu já nem diria o Rafinha, que o Rafinha vem de longa ausência nas seleções brasileiras. Poderia ter ido à Copa e não foi. É uma seleção forte do Tite, não tem essa a menor dúvida. Apesar da ausência do Alisson, hoje o melhor goleiro do mundo para muitos, ele se contundiu, mas o Ederson é um goleiro do mesmo nível, né? Eles são goleiros muito parelhos. O Ederson até joga com o pé melhor do que o Alisson, embora a principal atribuição do goleiro seja jogar com a mão. Pelo menos até ontem era. Não sei se mudou isso aí, né? Tal. A seleção é forte, é formada por jogadores, dá para fazer um bom time para ganhar esses 2 jogos. As eliminatórias não são o maior dos problemas do Brasil. O maior do problema é montar um time confiável para enfrentar os europeus, não enfrentar os sul-americanos. O Brasil tem dominado a cena lá na América do Sul. Ganhou a Copa América recentemente no Brasil, foi o melhor time das eliminatórias passadas, quando perdeu apenas na estreia. Só perdeu na estreia para o Chile, depois não perdeu mais. Ainda assim que tenha tropeçado um jogo ou outro com o Dunga caiu, entrou o Tite foi e conduziu o time do 6º ao 1º lugar, assim, numa disparada. Foi o seu melhor momento na seleção. A seleção é forte. Louve-se a presença de um armador como o Everton Ribeiro, coisa que o Brasil não tem. O Felipe Coutinho não é esse armador que o Tite pensa que é, que muita gente cismou uma hora que fosse. Não foi. O Felipe Coutinho é um atacante que joga pela esquerda e carrega para o meio, mas não é um jogador para conduzir. Até o Neymar consegue fazer isso melhor do que ele, embora o Neymar também não seja muito do ramo ali. É que o talento do Neymar é incomparavelmente maior. É uma seleção com bons elementos ofensivos. O Gabigol estava por merecer essa convocação. É o artilheiro de tudo aqui do lado de cá do Atlântico. Brasil, América do Sul, tem sido artilheiro de todas as competições de disputa, iluminado, com uma idolatria impressionante com a garotada. Tudo que ele pega a bola e sabe onde que ele vai chutar, chuta com uma maestria. Poucos jogadores de futebol brasileiro finalizam com a precisão dele. Eu diria que nenhum dos atacantes, mesmo os que jogam na Europa. E os que jogam na Europa realmente são os melhores. O Firmino no Liverpool é um jogador desequilibrante. O Gabriel Jesus vive seu melhor momento no City. Finalmente parece que está amadurecendo, está adquirindo frieza e tranquilidade na frente do gol. O Richarlison, desde que foi para lá, primeiro no Watford, agora no Everton, tem sido um destaque também. O Neymar, não vou nem dizer, está vivendo um momento até de razoável para bom no Paris Saint-Germain. Não tanto no comportamento, mas tecnicamente tem feito um bom campeonato francês. E vamos ver agora na Liga dos Campeões como é que ele se conduz. Praticamente os melhores estão ali. Você pode achar um ou outro, discordar de um nome ou outro, mas o grosso da lista, de 24 nomes, diga-se de passagem,
Mas o grosso da lista é esse mesmo. Faço justiça ao Everton Ribeiro, ao Gabigol, ao Bruno Henrique, que vem sendo um jogador desequilibrante no Flamengo também, pela velocidade estonteante, pela presença de área, pela facilidade de deslocamento. Pode ser uma arma muito boa para o Tite, jogador de boa altura, boa impulsão. E o Everton também, que no Grêmio continua sendo, embora o Grêmio não esteja nos seus melhores momentos, não esteja reeditando aquele Grêmio de 2016, parte de 2017, o Everton, a partir daí, cresceu e tem sido o cara melhor do Grêmio ali, um dos melhores jogadores que atuam no futebol brasileiro. Foi até o cara da Copa América, eu diria. Um cara que entrou no time, ajeitou o time. Então, a convocação é boa, no geral, em que pese os desfalques dos times, também por causa da seleção pré-olímpica. E para ganhar esses 2 jogos, eu acho que são suficientes. A Bolívia tem sido, ultimamente, o pior time da América do Sul, ultrapassado pela Venezuela, que já não é grande coisa. O Peru deu uma melhorada boa. O Peru, que inclusive, decidiu com o Brasil a Copa América. Mas decidiu, depois de, na primeira fase, ter levado uma goleada. O Peru não é páreo ainda para o futebol brasileiro. Melhorou, tem um Guerreiro, tem bons jogadores e tal. Em relação a ele mesmo, ele melhorou. Mas o Brasil ainda é muito superior. Essa seleção convocada pelo Tite é suficiente para ganhar esses 2 jogos e arrancar com o pé direito rumo ao Catar. Ela que nunca ficou fora de um Mundial e não acredito que vai ficar pela primeira vez agora. Ainda está longe o tempo que o Brasil deverá ficar fora de um Mundial. Eu diria que esse tempo talvez nem chegue, porque ainda mais que vai aumentar o número para 48, aí é que não vai ter jeito mesmo. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal Arregui.